Sejam bem-vindos, amigas e amigas, mais uma vez aqui no nosso canal Transparência Condominial. Hoje a gente vai apresentar o quadro Transparência Convida. Temos a honra aqui de trazer aqui, de estar conosco aí o doutor André Luiz Junqueira, advogado, professor, palestrante, consultor da ABAD, sócio da Coelho Junqueira e Roque Advogados. Muito experiente aí na área condominial. Vamos falar hoje sobre a resolução do CFA 654, puxou aí a atividade de síndico profissional aí para os administradores. Vamos fazer comentários importantes. Fiquem conosco. Roda a vinheta aí, produção. Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Transparência Condominial. Hoje tendo a honra aqui de trazer o meu amigo, advogado André Junqueira, que vai falar aqui muito essa legislação fresquinha, né? Essa resolução fresquinha aí do CFA, a gente vai comentar um pouco, emitir opiniões e saber aí para que lado isso deve tender aí nos próximos meses aí, né? Com a profissão de síndico profissional. Doutor André, a palavra é sua, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por ter aceitado no nosso convite. Para mim é uma honra, amigo, estar aqui no portal de vocês. Essa novidade realmente já está dando o que falar, né? Já temos mais ou menos uma semana dessa novidade e já deu bastante rebuliço, né? Se o objetivo do Conselho Federal de Administração era criar ondas na água, sem dúvida teve sucesso, porque essa resolução foi amplamente divulgada e tem sido amplamente criticada. A grande maioria das pessoas que viu essa resolução, realmente, quando eu escuto, só escuto coisas negativas, tirando boa parte dos administradores que são os beneficiados por essa resolução. Tá? Só para apresentar aqui para a nossa audiência, nós temos diversos conselhos profissionais no nosso país, porque diversas profissões são regulamentadas e existem leis especiais, né, leis federais, que criam autarquias especiais, que são os conselhos profissionais. Né? No meu caso, que eu sou advogado, tem a Ordem dos Advogados Brasileiros. Né? Então, tem uma lei específica que cria, né, a Ordem dos Advogados. E assim tem os conselhos de medicina, de contabilidade, de administração, né? E todos eles têm mais ou menos a mesma sistemática. Tem um conselho federal, né, que passa instruções, né, julga em grau de recurso, todos aqueles atos dos conselhos regionais. Né? Então, a gente tem o CFA, Conselho Federal de Administração, como tem a OAB Federal, né? E temos também os CRAs, Conselhos Regionais de Administração. Né? E o que serve basicamente o conselho? O conselho, na verdade, ele fiscaliza a atividade profissional específica que foi regulamentada. Né? E temos a profissão do administrador. Uma lei de 64 criou a profissão do administrador, não que já não existisse antes, mas institucionalizou, formalizou e criou esse sistema. Conselho profissional, assim como outras profissões têm, repito, né? Assim como corretor de imóveis tem também, e diversas outras. Né? E aqui no nosso Brasil, nós temos, se nós pegarmos o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas, que é criado e mantido pelo IBGE, né? E que serve como norte de todas as repartições públicas, né? Seja para criação de CNPJ, mas principalmente enquadramento tributário, né? Nós temos quase 3 mil atividades econômicas no Brasil. Né? E dessas quase 3 mil, menos de 100 são regulamentadas. Né? Uma delas que não é regulamentada é a de síndico profissional, a de síndico externo. Advogado falei, medicina, né? Administrador, mas não tem nada específico do síndico profissional. E no entender do Conselho Federal de Administração, e que fez agora essa infame resolução de número 654, ele, na verdade, no entendimento do Conselho Federal, a atividade de síndico já está inserida na atividade de administrador. Então, o síndico profissional, para exercer a sua atividade, precisa ter o registro no CRA local. Então, ele precisa ser. O curioso dessa resolução é que ele não precisa ser administrador de formação. Na verdade, ele pode ser qualquer pessoa, mas tem que pagar anuidade para o CRA.
Então, algo pitoresco, né? Porque diferente do administrador, que tem que passar pela graduação de administração, o advogado, que tem que passar pela graduação de direito, passar na ordem também, na prova da ordem dos advogados, o contador também, que também faz a sua faculdade. Aqui não tem nenhum curso de tecnólogo, de técnico em administração. Não. Se você já é síndico profissional, e síndico profissional é aquele externo, é aquele que não é proprietário, não é residente, né? Se ele já tem que ter o CRA, né? E aí dentro da concepção do conselho, está submetido às regras, né? Ao código de ética do administrador, que é muito bom, muito positivo, né? E também sobre a fiscalização do conselho profissional. O que eu falo como advogado que atua nessa área, não sou síndico, não atuo como síndico, não tenho essa coragem, né? Deixo para os mais preparados, é de que é uma resolução ilegal, na minha opinião. Ilegal. Por quê? O que o Conselho Federal de Administração está tentando fazer, e com todo respeito a quem entende diferente, com o único objetivo de aumentar a arrecadação de anuidades, com todo respeito, com o único objetivo de ter uma reserva de mercado, assim, não é nem para administrador. Na verdade, desde que pague anuidade, está ok. Então, isso pode até mesmo do intuito do anteprojeto de lei, mas não passou, que era a ideia de que o síndico profissional tinha que ter um recurso técnico, né, e tinha que pagar anuidade. Né? Esse projeto de lei foi rejeitado e arquivado. Né? Como, ao que parece, o TFA não ia ter lei, criou uma resolução que é pior do que a lei, no sentido de que eu não tenho formação específica de administrador, não preciso ter, basta pagar anuidade. E eles ainda criaram uma aberração e com o objetivo de dar desconto, parece até Casas Bahia, e me desculpe até o deboche, mas dizendo que quem for síndico profissional, empresa sindicatura, só precisa pagar 50% da anuidade. Então, a preocupação que dizem eles, né, e até li o parecer que foi emitido pelo CFA ano passado, a ideia deles era proteger, né, o mercado, porque o síndico profissional, e nessa parte eu concordo, o síndico profissional ele tem uma atividade muito importante e está administrando patrimônio de terceiros, né, pode gerar grandes prejuízos. Então a ideia deles não, tem que proteger a sociedade. Tem que proteger a sociedade como? Me paga anuidade. Não tenho como concordar com isso. E isso afronta a nossa própria Constituição, que é a livre iniciativa, e afronta também quem trabalha, quem defende qualquer reserva de mercado de síndico profissional, para qualquer área, para qualquer profissional, não entende a essência do cargo de síndico. Né? E aqui, falando assim, Carol, fique à vontade para me interromper, para me perguntar, mas aqui a linha que a gente defende é a mesma tese do gestor público. Já há muito tempo que os CRAs, o CFA, tenta enquadrar no CRA, né, cobrando anuidade, que qualquer cargo de gestor público deve ter o curso de administração e deve pagar anuidade. E por que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não precisa? Porque o gestor público, quando a gente elege um presidente da República, um governador, um prefeito, na verdade ele tem que saber um pouco de tudo. Um pouco de tudo. E assim como o síndico. Se vocês leem o artigo 1348 do Código Civil, que fala das atribuições, né, do síndico, ali você pega atribuições que só podem ser bem executadas por um advogado. Algumas que só podem ser bem executadas por um engenheiro, por um arquiteto. Outras por um contador. Outras também por um administrador. Né? E até defendo também outras por um psicólogo, por um psiquiatra, até mesmo um exorcista. Tamanhos dos desafios que a gente tem no condomínio. Ou seja, cada um com essas profissões, com a sua formação, e tem sua formação de curso superior, ou até não. Uma pessoa bem comunicativa, bem observadora, todos conseguem doar, de alguma forma, né, essas habilidades para o condomínio, e o condomínio pode explorar no bom sentido, né, se beneficiando dessas habilidades. E é a Assembleia que decide quem é mais apto ou não. É um cargo eletivo. Né? Então,
A Assembleia, que no final das contas, vai fazer sua análise. Alguns condôminos são muito criteriosos, outros não tanto, mas o patrimônio é deles. E assim como eu não vou criticar o condômino porque votou, quer dizer, posso até criticar, mas eu não vou impedir que o condômino vote em um ou no outro, ou vote num presidente ou no outro, eu não vou impedir que ele escolha aquele síndico que melhor atende, que eles acham que melhor atende aquele condomínio. Essa ingerência na vida particular das pessoas com essa resolução só reforça a ideia que eu já tenho já há muitos anos, infelizmente, da administração como um todo, né? A ciência de administração ela tem uma crise de identidade. Porque a ciência de administração, diferente de qualquer outra matéria, a contabilidade, o direito, a medicina, ela está em todo lugar. Você administra tudo. Eu administro meu escritório jurídico, eu administro processos judiciais, extrajudiciais. Um contador também, ele gere a sua empresa de contabilidade. Um engenheiro gere obras. Então, a palavra administração, infelizmente para o CFA, para o CRA, não pode servir de copyright para eles. Tudo que se tem palavra administração, e realmente o Código Civil fala administração de condomínios, né? A Lei de 64 já falava isso, né? Você administra um condomínio. A administra tem que ter CRA, né? Não, é um equívoco, E essa resolução comprova que o interesse deles é cobrança de anuidade. E aí é por isso que concordo com a nota que foi emitida pela ABAD, né, que repudiou essa resolução, a ABIC também, pelo que vi, diversas associações desse nosso segmento, e me filio ao parecer que já tinha sido emitido pela OAB Federal, a Comissão Especial de Direito Condominial, e quem assina é o nosso amigo Rodrigo Carpati, falando, antes mesmo dessa resolução, né, que não cabe essa reserva, né, do cargo de síndico profissional para aqueles inscritos nos conselhos regionais de administração, né? Essa resolução realmente ela não pode ser respeitada, né? Quem quiser, fique à vontade, claro. O mundo é livre, né? Mas obrigatoriamente, de forma alguma. Não sei se falei demais, mas não, você falou uma coisa curiosa, que a gente sempre, dá umas experiências de auditoria, a gente sempre compara o síndico a um prefeito, porque o tipo de empreendimentos, né, que são entregues atualmente, eles são complexos, né? Eles têm muitos serviços, né? Parece que a sociedade se trancou em seus casulos ali, chamados condomínios, e levou tudo para dentro. Restaurante, piscina olímpica, academia, enfim, todo tipo de serviço. E quando ele precisa sair dali, ele pega um ônibus do condomínio e vai até onde ele quer. Então, ele criou uma redoma ali, onde ele levou tudo ali para dentro. E o síndico, se a gente for nessa linha do CFA, a gente vai ter que ter registro síndico em todos os órgãos, como você falou. A engenharia vai querer, a contabilidade. Então, generaliza. Ou seja, só vai poder ser síndico quem fizer todos esses cursos. Quando ele tiver com 90 anos, ele está apto a ser síndico, né? Pode concluir todos esses cursos, não é isso? Exatamente. Assim, eu não tenho como... o síndico, até sob pena da gente inviabilizar o cargo, ele não vai ter condições de pagar anuidade para todos esses conselhos. Isso não é possível, né? É óbvio que cada uma dessas profissões pode contribuir muito, né, para uma atividade de síndico. Vai ser a Assembleia que vai definir quem que é e quem que não é, né? E até a formação com essa resolução, como eu disse, dá a entender que o SFA também não se importa, né? Porque uma das argumentações que a gente sempre utilizou que a gente entende que não cabe nenhuma inscrição específica obrigatória, era a ideia de que todas as graduações, a minha inclusive, de Direito, não tem uma disciplina de condomínios, né? Então, ninguém sai formado dominando a área condominial, né? O que a gente vê são diversos cursos no mercado, alguns muito bons, tradicionais, novos, mas também robustos, outros não tanto, mas é o próprio mercado se capacitando, né? E aí eu sempre cito o Secov do Rio, que já há mais de 20 anos já
dar curso, muito mais, né? 20 anos é só o que eu tenho contato com o Secovi do Rio. Mas o sistema Secovi, né, os sindicatos que atuam nesse segmento condominial de empresas administradoras e condomínios, já oferecem cursos de extensão, né, sem a pretensão de reserva de mercado, já há muitos, muitos anos. A própria OAB, também sem nenhuma pretensão de encampar a profissão de síndico profissional, mas as OABs dos estados e as subseções sempre ofereceram muitos cursos para capacitar, né? Aí me vem o Conselho Federal de Administração, que praticamente nunca ofereceu nenhum tipo de curso, só até recentemente, né? Quando a profissão de síndico agora é muito popular, está na boca do povo, está muito mais disseminada, né? E aí vê, opa, eu estou perdendo uma fatia de mercado. Cadê a anuidade desses caras? Né? E aí, de natura. Né? Então, eles são empecilhos que não ajudam. Se tivesse alguma iniciativa por parte do Conselho Federal de Administração de oferecer cursos, criar uma certificação, mesmo que não obrigatória, mas para criar o diferencial, nem esse esforço eles querem fazer, né? Nem esse esforço. E aí, infelizmente, não dá para defender essa linha. Apesar de eu entender que conselhos profissionais são importantes. Eu acho que são importantes. Não, doutor Junqueira, como você bem colocou, na verdade, esse dispositivo pitoresco, né, de que até mesmo aqueles que não são administradores devem fazer o registro, devem se registrar e fazer uma contribuição, realmente a demanda em desfavor da resolução, né, realmente parece muito mais com o intuito arrecadatório do que efetivamente cumprindo a atividade de fiscalização dos conselhos profissionais. Mas uma coisa acho que uma coisa a gente pode concordar, como o doutor colocou no início do nosso bate-papo, né, realmente movimentou o mercado, né, pelo menos chama a atenção e demonstra aí a importância que os condomínios vêm ganhando. Nesse sentido, pelo menos vamos tentar extrair alguma coisa de boa, né, desse movimento aí do CFA. Então, acho que nesse sentido, pelo menos está contribuindo aí para o nosso mercado. O mercado condominial. Eu já vi isso, né, até com histórias de guerra na humanidade e tudo mais. Nada junta mais pessoas do que um inimigo em comum. E é o que fica aparecendo isso, né? Quando ele se levanta assim, desde que teve essa notícia, cada evento que eu fui, me pediram, mesmo sendo tema, me pediam para me pronunciar, né? E as pessoas, assim, inseguras. Eles não podem ficar brincando com a vida das pessoas, amigos. Tem gente que trabalha nisso, né? Ganha o seu sustento, né, na sindicatura, e pessoas com medo de autuação agora, com medo disso, o que, infelizmente, já não era novidade, né? Porque nos estados, aqui no Rio de Janeiro, a gente já via movimentos do CRA de autuação, até mesmo de autuação de condomínios, dizendo que o próprio condomínio que está registrado no CRA, no CNPJ do condomínio, né? Como teve essa iniciativa anos atrás, e que foi objeto de ação do Secovi do Rio contra o CRA, e ação vitoriosa, inclusive. Então, aí as pessoas ficam inseguras. Eu disse, poxa, eu vou ter que ter curso de administração, nem leu direito a resolução, mas já ficou com medo. Aí eu não vou conseguir, eu vou ficar parado tantos anos. Não. Nessa parte a resolução é tranquila. É só você ir lá e entrar. Qualquer um entra. Pagou a anuidade? Tá ótimo. Mas mesmo a anuidade, se a gente já tem vários encargos tributários, vários encargos, aí mais um querendo atravessar no seu negócio. Quem é o próximo? Qual vai ser o próximo conselho profissional que vai exigir também, já que a atividade do síndico afeta todas as áreas. Exato. Todas as áreas. Você, síndico profissional, vai fazer uma previsão orçamentária sem contador? Assim, o que a gente diz é o seguinte: você busca o apoio de um contador, né? Você busca apoio de um advogado nas partes legais, né? Mas você não está impedido de praticar aqueles atos, né? Então, eles querem viabilizar a administração de patrimônio por pessoas qualificadas. E não falam nada do síndico orgânico, né? Porque o direito de propriedade, a ideia de que a pessoa que mora ou tem a propriedade de alguma unidade no condomínio, a gente chama de síndico orgânico, porque tem a ligação, né, orgânica, ele não é externo, não é profissional. Esses não precisam de registro. Por quê? Então, na concepção do CFA, quem é proprietário ou residente já tem iluminação divina de conhecimento, né? Não precisa nem ser fiscalizado,
Porque se a ideia é administrar, praticar atos de administração, né? Mas isso eles não mexem, porque aí a afronta seria maior ainda. Pô, não pode administrar nem o próprio patrimônio, né? Então, nisso eles não mexeram, né? Não tiveram essa coragem. Mas não duvido que algum dia tenha. Porque a gente falando do síndico orgânico, né, que a gente costuma chamar, mas ele pode ser proprietário ou inquilino, né, já que qualquer um pode se candidatar a síndico. Então, mesmo o inquilino, ele não se meteu, ele falou, não, deixa esse cara lá que aí ele vai estar cuidando do patrimônio do proprietário. É uma coisa realmente que tentou pegar uma parte que estava ali meio sem dono, né, pelo que a gente grosseiramente está observando, sei lá, tem um pedaço do mercado aqui que está sem dono, isso não tem dono, é meu. Então, paga a anuidade que a gente cuida dele. Né? Realmente, eu acho que isso aí não cola. A gente tem que estar por dentro, né, de todos o que vai pegar, o que não vai colar. A gente fala muito das experiências com trabalho de auditoria, né, que Arnaldo é auditor também, faz trabalhos aí, igual a INDEP, em vários condomínios, e a gente vê essas situações. Então, de nossa parte, a gente tem que saber colou ou não colou, ainda que não emitamos opinião, para saber, realmente, você tem que ter o registro lá, você não tem que ter, mas a gente não pode aconselhar que faça ou que não faça. A gente tem que observar se essa legislação vai colar ou não. Mas realmente é bem inusitada, no sentido de que a gente não pode exigir que todos os conselhos profissionais, como já dito aqui, pleitei o seu registro, né, como a contabilidade, a engenharia. A gente pode citar aqui inúmeros profissões. Né? O cara tem que saber de jardim, piscina. Imagina se ele tiver que ter uma formação para cada um desses segmentos. Então, o que a gente aconselha é que o síndico seja bem assessorado, com bons profissionais que estejam ligados ao mercado condominial, seja o advogado, o contador, o engenheiro, para que ele faça uma boa gestão. Ele tem que ser como o nosso amigo Francisco Egito disse, ele tem que ser um generalista. Né? Ele vai ser um cara que vai cuidar de tudo, mas os profissionais, como o gestor de empresa, o gestor público, como a gente deu exemplo aqui. Então, realmente, essa resolução está fadada aí a qualquer momento realmente perder o sentido, porque não, realmente, por tudo que a gente falou aqui, não tem o menor sentido. O que eu acredito que, muito provavelmente, as organizações, né, as associações que atuam no segmento, né, algum Secov, seja BAD, outras, devem tomar alguma medida judicial até antes que se prolifere, né, essa provável campanha de autuações que a gente vai ver. Porque quando a gente tem a novidade, essa é uma novidade, nunca teve uma resolução em nível federal do Conselho falando isso. Então, isso encoraja os regionais, os CRAs, a notificarem e autuarem. O que a gente via que já vinha se intensificando nos últimos anos, aqui no Rio de Janeiro e outros grandes centros urbanos. Agora, acredito que isso vai aumentar. Então, aí todo síndico profissional, eu até torço que essas organizações, né, essas entidades, tomem medidas antes que eles sejam notificados, autuados, mas quem está nos assistindo, se eventualmente for notificado por algum CRA, e vai ter oportunidade de defesa, eu recomendo, se defenda em âmbito regional, se defenda usando esses argumentos que a gente está passando aqui, utilize o parecer da Comissão Federal, da OAB Federal, né, da Comissão de Direito Condominial, utilize esse parecer, se defendam, se perderem no âmbito do CRA, façam um recurso também para o CFA, e não tendo resultado, o que acredito que não vai ter, porque se há uma resolução a nível federal do Conselho, é para uniformizar. A ideia é uniformizar. Então aí não vai ter, mas aí você esgota a via administrativa e depois move uma ação. Né? Move uma ação ou aguarda a execução fiscal e se defende nela. Eu recomendo que vocês até tomem iniciativa com a ação, depois dos recursos administrativos, do que aguardar a execução fiscal. Mas é um dos caminhos. E se defendo com o advogado, infelizmente mais um custo, né? Mas se defendo, porque isso realmente é uma afronta. Né? Aqueles que não desejarem, e já vi vários clientes já manifestando já a ideia de colocar, e olha que lamentável, colocar um responsável técnico, que é administrador,
que não ensina nada na empresa deles, mas só para constar que tem alguém inscrito nos quadros do CRA e aí afastar a fiscalização. É alguém que paga anuidade, né? Aí se paga também a anuidade da empresa de sindicatura, mas a ciência da administração, ele já tem o conhecimento da parte da sindicatura, não precisa de nada. Ou seja, para falar português claro, é o laranja. Eu coloco alguém ali só para... É um absurdo isso. Mas o que parece é isso. Não, eu estou fazendo uma câmara porque a gente precisa arrecadar mais. E tem uma fatia de mercado que a gente não está absorvendo. Essa resolução, vou tocar o terror para as pessoas, e não tenho dúvida, só pela mera publicação dessa resolução, já teremos milhares de anuidades pagas para eles. Então, isso para eles provavelmente, já cumpriu a meta, tá? Me perdoe quem pensa diferente, tá? Mas, com todo respeito, não consigo ter outra interpretação com base nesse texto. Li, reli, refleti, emiti nota pelo escritório, demos orientações também em nome da ABAD, e a gente não tem como concordar com isso. Não dá. Não, perfeito. E no seu ponto de vista... Perdão, Ronaldo. Só uma pergunta rápida. No seu ponto de vista, por todo esse movimento que a gente está falando, se aproximou mais a possibilidade da gente ter realmente uma profissionalização do síndico, ou seja, ele ter realmente uma formação, seja criado aí um curso específico, ou ainda a gente ainda está longe disso? Olha, não digo que está longe, não, tá? Porque volta e meia esse assunto vem, e não por conta de movimentos de conselho profissional, embora isso também contribua, seja para tirar essa insegurança, né? Tem que estar inscrito em que conselho, né? Para tirar essa segurança, qual ou nenhum, né? Então sempre vem essa ideia de regulamentar essa atividade e tudo mais. Eu sou contrário à regulamentação, tá? Eu sou contrário à regulamentação porque a regulamentação vem em interesse de quem? O único interesse que vale a pena é dos condôminos. Eu tenho que proteger os condôminos. Como que eu vou proteger os condôminos? Na verdade, no máximo, a gente poderia colocar na lei a ratificação de mecanismos de fiscalização, de controle, algo muito mais próximo da contabilidade e da auditoria, para que internamente eles tenham condições de evitar problemas, né, ou remediá-los, né? É óbvio que isso eu não preciso de lei, eu posso já municiar um condomínio na sua convenção, no seu regimento interno, adotando parâmetros na própria Assembleia. Então, isso você já pode fazer hoje, né? Mas uma lei, talvez nesse sentido, possa esclarecer mais para aqueles condomínios que carecem dessa informação, desse conhecimento, né? E que podem ser vítimas, e aí, de maus profissionais, ou verdadeiros criminosos, né? Que podem explorar a inocência, a ignorância dos adquirentes, né? Dos proprietários. Esse é o ponto. Regulamentar para simplesmente colocar sob a guarda-chuva de algum conselho profissional, isso serve para quê? Só para anuidade? Né? A fiscalização em si, se isso ajudar, ok. Mas eu diria que nenhum conselho profissional se enquadra nisso. E aí vem mais discussões de vamos criar um novo, né? Vamos criar um novo. E até, se for criar, ainda prefiro isso. Então, se cria uma profissão nova, um conselho profissional novo, né? Porque essa atividade ela é sui generis. Ela é muito diferente. Né? Ela é estranha, parece um ET dentro das nossas atividades econômicas. E aí, nisso sim, a gente vai. Eu cheguei a montar um anteprojeto de nova lei de condomínios, né? E temos ali sugestões a respeito disso mesmo, nesse sentido, e não prendendo a um conselho, mas fortalecendo o direito do condômino, né? Que pode estar claro até na lei, mas pode ser melhor esmiuçado para o cidadão entender quais são os direitos dele dentro de um condomínio e, ao mesmo tempo, entender seus limites, né? O limite que também o condomínio tem, que também não é, o poder dele não é absoluto. Então, é ali que a gente tem que trabalhar, nesse conhecimento e tudo mais. E em relação às certificações, pode ter uma, nós temos algumas certificações aí, né? O Síndico 5 Estrelas é um tipo de certificação, né? Quando empresas e instituições de renome, como o Secov do Rio de Janeiro, ou a ABAD,
ou a ABI que certifica determinado aluno em determinado curso, isso também é um diferencial, né? É absoluto? Não, nada é absoluto. Nem a OAB é absoluta. Quando alguém consegue a carteira, vai garantir que aquele advogado não vai dar problema nenhum? Não. A gente tem que estar atento sempre. Mas a gente vai evoluindo essas discussões. Mas, no momento, eu ainda sou contrário à regulamentação, porque quase sempre que eu vejo alguma iniciativa dessa, é para alguém puxar a sardinha para o seu lado. Não, perfeito. A gente vê que a resolução apresenta bastante contrariedade, né? Então, às vezes, não sei se aqui a gente pode deixar aqui para os nossos ouvintes, clientes, amigos, os interessados, que realmente aí não corram, né? De repente, como o doutor Junqueira falou, né? O pessoal pode ficar meio assustado, né? Com medo de realmente alguma fiscalização, alguma autuação. E aí, claro, aqueles que realmente têm condições, né, e desejam e possam, né? Quero evitar problema, faz a inscrição. Mas muitos aí não têm a vontade agora de fazer um curso de administração ou de estar indo se inscrever. Então, de repente, a gente orientar, não, aguarda um pouco, realmente a comunidade condominial, as várias entidades estão se manifestando contrários a essa resolução. Então, não se desespere. Aguarde um pouco, só esse assunto amadurecer mais, antes de tomar alguma providência aí, né? Tomar alguma providência efetiva. Isso mesmo. É excelente recomendação. Perfeito, um tema polêmico aqui. Se a gente falou aí do responsável técnico dentro da empresa, onde está inserido o síndico profissional, que é o responsável que foi eleito na Assembleia. Esse responsável técnico, no caso de ele está satisfazendo lá o registro no CFA, no CRA. E aí não fica confusa de quem é a responsabilidade? É do responsável técnico ou é do síndico eleito? Né? Já criou aí uma outra polêmica. Isso é verdade. Assim, ainda vou defender quem é do síndico, né? Só que se tem um responsável técnico, a utilidade dele é porque ele detém um conhecimento. Se ele detém um conhecimento, será que isso não poderia servir como defesa de maus síndicos, dizendo que, olha, ele não é responsável, o responsável é o responsável técnico. Exato. É aí que eu quero chegar. E aí, uma forma de escalonamento indevido da responsabilidade, porque é o que acontece, por exemplo, com obras, né? O síndico vai contratar a obra, mas quem é o responsável técnico pela obra? É o engenheiro contratado, é o arquiteto contratado. Então, ali, quando dá algum problema na obra, eu vou responsabilizar o síndico? Não é justo. Não é justo. Porque o que se analisa ali em relação à eficiência dele é se ele contratou bem ou não. Ele contratou um engenheiro? Tinha ali todos os documentos técnicos? Então, ele contratou a pessoa certa. Está contratado. Deu problema? A responsabilidade do engenheiro. Agora, se a gente está falando da própria função da sindicatura e você coloca essa figura do responsável técnico, você está deixando claro de que o síndico, que é o síndico, não sabe. Ele é leigo. Por isso precisa de responsável técnico. Então, nisso, você mitiga a responsabilidade desse síndico. Ele pode dizer assim, mas você fez o gasto errado ali, você praticou uma irregularidade. Mas eu fiz com a orientação do meu responsável técnico. E aí, ele não responde, né? E aqui a gente está falando de empresário individual. Mais difícil ainda fica, mais complicado fica isso. A questão de quem é o indivíduo. Então, eu vou dizer que ele não sabe. No meu entender, claro, não tem isso, não cabe isso. Ele continua sendo responsável, mas esse tipo de resolução gera dúvida. Se eu sou o advogado desse síndico nessas condições, eu vou usar essa argumentação. Não, foi o responsável técnico. Vai em cima dele. Né? Então, eles não sabem o que fazem. Quer dizer, sabem. Só que o objetivo deles não é a proteção do mercado, infelizmente. Não é a prioridade. Agora, é impressionante quando o tema é bom, a hora passa rápido, né, professor? Poxa, já estamos aí com quase 40 minutos aí de debate. Enfim, infelizmente a gente está chegando ao final. Eu quero agradecer muito aí a audiência, a todos que ficaram aqui até esse momento do vídeo. Quero agradecer muito ao professor André Junqueira, que aceitou o nosso convite, trouxe um excelente debate aqui, uma excelente participação, com a sua opinião, e dando norte até para as pessoas aí que estão meio perdidas, né? Lembrando que esse programa aqui de 4 de dezembro está muito próximo aí, acabou de passar o dia do síndico, né? Quero parabenizar todos os síndicos também, aproveitando que a gente
O canal é para eles, é para trazer conhecimento para eles. Eu vou passar a palavra para o Arnaldo para se despedir também, e posteriormente o professor, para a gente terminar. Bem, eu quero agradecer, né, o doutor Junqueira mais uma vez também, obrigado aí, realmente colocações importantíssimas aí para esclarecer os ouvintes aí sobre essa resolução, né, do CFA. Realmente, acho que a gente conseguiu passar aí mais tranquilidade para o pessoal, os esclarecimentos para eles tomarem as decisões de forma mais fundamentada. Muito obrigado mesmo pela sua presença, é sempre um prazer aí ouvi-lo, estar presente aí nas suas palestras. Fique à vontade aí para dar suas considerações finais aí para o nosso público. Eu agradeço novamente o convite, é uma honra estar aqui com vocês, um prazer novamente interagir com você, Arnaldo, com você, Sérgio, né? A gente volta e meia se encontra aí, seja em eventos ou em condomínios, né? Em algumas assembleias a gente termina se encontrando, às vezes assembleias complicadas, às vezes não tanto, mas a gente termina se encontrando, é sempre um prazer estar aqui com vocês. É importante que nossa audiência, né, quem de alguma forma é afetado por essa resolução, realmente pense bem, reflita. A decisão, claro, é livre em relação a se inscrever ou não se inscrever, né? Às vezes, se eu não quero ter dor de cabeça, eu vou me inscrevo. Se você achar que assim é melhor, tudo bem. E aí, se houver alguma decisão, você para de pagar anuidade, com uma decisão judicial, ou, como eu recomendo, não faça nenhum tipo de pagamento, continue exercendo sua sindicatura com profissionalismo, com esforço, com carinho, como todo mundo, toda profissão deve ser. E a gente não precisa ficar esperando, não precisa falar, a profissão não é regulamentada, ela não existe. Não, ela já existe. A atividade econômica ela já existe. Né? Como eu falei, nem 100 atividades econômicas são regulamentadas. Então quer dizer que as outras 2.800 não existem? Então, na informalidade, não é assim, não é assim. A sua bagagem como profissional, ela não pode ser jogada no lixo, né, de forma alguma, e você atua com esse conhecimento. Né? Para mim, seria bem mais fácil até defender a bandeira de administração. A minha esposa é síndica profissional e ela é formada em administração. Então, para mim, seria até interessante falar, olha, não, reserva de mercado, por quê? Para a gente ganhar concorrência. Ela tem uma reserva de mercado para ela. Mas não é justo, não é justo. Ela aprendeu com a própria mãe, que não tem formação específica, que aprendeu com imobiliários, que não tinham formações específicas. Eu, como advogado, aprendi muito com imobiliários, com quem já atuava. Então, é um conhecimento prático, né? E isso não pode ser jogado no lixo, tá? E no mais, parabéns aqui pela iniciativa de vocês, seja com esse tema, mas com o programa de vocês mesmos, com o canal, isso é sempre muito bom, e principalmente na parte de contabilidade e auditoria, que é algo assim, bastante complexo para quem não entende, né? E isso precisa ser mais disseminado em âmbito condominial, em âmbito geral, mas em âmbito condominial, seja para os condôminos exercerem bem, né, os seus direitos, mas também entenderem os limites desses direitos. Né? Então, estão de parabéns e sempre que me convidarem, eu estou à disposição, meus amigos. Um abraço a todos. Vamos estar em outras oportunidades. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Não se esqueça de ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar seus comentários, perguntas e até polêmicas aí para a gente voltar aos temas. Muito obrigado para quem ficou até aqui. Obrigado, pessoal. Um abraço.